Olá, tios e tias! Nós estamos aqui entrando para mais uma aula nessa semana, segunda semana do nosso curso. Iremos iniciar mais uma aula. Bom, esta aula, né, nós vamos falar sobre equipe. Vamos falar sobre trabalho em equipe. E sem delongas, né, para as aulas não ficarem tão longas assim, vamos iniciar, né? Vamos estar iniciando. As tias não reparem muito na minha voz, estou me recuperando de uma gripe e essa semana foi bem complicado para mim, mas eu já, assim, hoje eu estou melhor e aí eu consigo gravar. Vou conseguir, em nome de Jesus, gravar toda a aula, né, com excelência, da maneira que vocês merecem, né? E melhor ainda, né, que é Papai do Céu, é propósito de Deus. Então, eu quero iniciar, nós vamos iniciar, né, esta aula orando, tá? Feche os teus olhos aí, orem comigo, tias, para que Deus venha abençoar nossa aula novamente, né? Eu quero agradecer, né, cada uma de vocês pelos recadinhos que vocês têm me mandado. Eu agradeço, sou muito grata, né? Muito grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. E hoje eu consigo compreender que muitas e muitas coisas que eu passei durante a minha trajetória, durante o meu ministério, né, que ainda não acabou, tem muita coisa para fazer, mas o que eu já passei até aqui, né, eu creio que Deus tinha um propósito e vai servir de ajuda, de exemplo para outras pessoas, né? E a gente está iniciando aí, né, com esse propósito de, de ensinar, auxiliar, não ensinar, a gente é uma conversa. É isso aí, eu gosto assim. Uma conversa em que vocês vão aprender, uma aprendendo com as outras. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo e a gente faz essa troca, né? E Deus faz o resto, né? Deus abençoa, que Deus coloque um pouquinho que eu consegui fazer a visão de vocês fazerem assim, abrir. Eu já fico muito feliz com isso tudo, tá bom? Se vocês ouvirem algum barulho aí ao fundo do vídeo, tá? A gente não tem condições de não ter nenhum barulhinho, nem nada. A gente em casa, né? Ficam meus filhos, então a gente pode ter alguma ruídos de alguma coisa aí. Bom dia. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Pai, neste momento, Pai, quero te pedir perdão por todas as minhas falhas, todas as minhas fraquezas. O Senhor conhece meu coração, meu pensamento. O Senhor sabe, Senhor Jesus, da minha necessidade. O Senhor também conhece, Senhor Jesus, coração e pensamento de cada um, Senhor Jesus, que irá assistir esta aula. Pai, que o Senhor venha e continua, Senhor Jesus, abençoando a cada uma das suas filhas, a cada um dos teus filhos, Senhor Jesus, que aceitaram este desafio, Pai, de fazer, Deus, a tua vontade, de estar aí, Senhor Jesus, liderando, pastoreando um grupo de crianças. Nós sabemos que são tantos e tantos obstáculos que nós encontramos em nossa frente, mas o Senhor, Ele é conosco, o Senhor é comigo, o Senhor é com cada uma delas, o Senhor é com cada um dos tios também que se levantam. Se os tios soubessem a necessidade de eles se levantarem em prol do projeto infantil, se eles tivessem a consciência que eles precisam, é necessário, o Ministério Infantil precisa de referências masculinas, e nós sabemos que a maioria é mulheres, mas nós também precisamos, então, que os tios que estão se levantando aí, que o Senhor dê força, que o Senhor fortaleça, que o Senhor Jesus, usa, Senhor Jesus, como referência, Senhor Jesus, para os meninos e também para as meninas, né? Que irão ali, Senhor Jesus, entender e ver, Senhor Jesus, a necessidade, Senhor Jesus, de cada um, a necessidade das tias, a necessidade dos tios de estarem no Ministério Infantil e sendo referência para as meninas e para os meninos. Pai, neste momento, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo que o Senhor tem feito na minha vida, que o Senhor tem feito na minha família. E eu entrego, Pai, cada uma delas em tuas mãos, cada um deles em tuas mãos, Senhor Jesus. Que o Senhor venha falar através
desta palestra, desta aula, Senhor Jesus, sobre equipe. Que nós possamos aprender, Deus Santo, a trabalhar em equipe, a trabalhar, Senhor Jesus, com mais pessoas. E que o Senhor venha fazer conforme a tua vontade, pois eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos iniciar, em nome de Jesus, a nossa aula. Bom, então hoje nós vamos falar sobre trabalho em equipe. Então nós vamos falar sobre equipe. Eu não sei se você aí, tia, tem uma equipe ou não, mas mesmo que você não tenha uma equipe, assiste essa aula, porque nós vamos dar dicas para vocês. Nós vamos dar dica para vocês sobre como formar uma equipe, como trabalhar em equipe. Então, fiquem aí. Eu não tenho uma equipe, eu tô sozinha. Calma. Nós vamos falar sobre isso também nessa aula, tá bom? Então, primeira coisa que vocês vão ter, precisam entender sobre trabalho em equipe. Existem duas formas de trabalhos em equipe. Existe uma forma que é trabalho em grupo. E existe a segunda, que é trabalho em equipe. Mas, Chaval, qual a diferença desses dois trabalhos? Então, a gente vai colocar aqui o nosso primeiro slide, aqui no cantinho para vocês, tá? Falando sobre isso. E a gente vai ler ele, tá? Vai estar aqui nessa partezinha aqui. A tia vai colocar aqui, mas eu já mandei pra vocês aí no grupo. A primeira coisa que eu faço é mandar os slides, dá pra você acompanhar aí, tá bom? E aí vocês ficam com caneta e um caderninho na mão pra vocês acrescentarem, né, aquilo que não está no slide, tá bom? Bom, trabalho em grupo. No trabalho em grupo, não existe colaboração mútua capaz de aumentar o nível do desempenho geral. Bom, o que isso quer dizer? Num trabalho em grupo, você vai estar ali sentado junto com algumas pessoas, fazendo parte deste grupo, mas não existe colaboração mútua. O que é essa colaboração mútua? Essa colaboração mútua é paixão, propósito. Vai ter um grupo de pessoas, mas sem um propósito de igual. Vocês conseguiram entender? Um grupo de pessoas, mas aquele grupo não está focado em um propósito de igualdade. Aquele grupo que está ali não tem a mesma paixão para fazer e alcançar o objetivo. Porque o propósito, objetivo, meta é a mesma coisa. Então é um grupo que estão trabalhando juntos no mesmo ambiente, às vezes à volta da mesma mesa, mas não tem o mesmo propósito. Isto é um trabalho em grupo. É aquele trabalho meio que de qualquer maneira, jogado. Um tem um tal objetivo, o outro tem outro objetivo. Não é objetivo em comum. Cada um tem uma ideia com um objetivo tal, o outro com outro objetivo totalmente diferente. Isso é um trabalho em grupo. Às vezes, dentro deste trabalho em grupo também pode haver um objetivo que o líder passou. Olha, nós vamos organizar esse projeto e o objetivo deste projeto é tal. Só que os voluntários, os liderados, alguns, ou às vezes mais da metade, né? Ou às vezes praticamente todos, não têm a mesma visão que aquele líder está tendo. E aí eles estão trabalhando, mas não está sendo no mesmo propósito, no mesmo objetivo, com a mesma visão. Isso é um trabalho em grupo. Qualquer coisinha que acontece já dá confusão, o outro já fica estressado, aquilo já é um trabalho em grupo, Só estão no mesmo ambiente, mas aquele foco, aquele foco de interesse,
sabe? De um ajudar o outro, de cada um exercer a sua função, mas todos em prol do mesmo objetivo não existe no grupo. Agora, o trabalho em equipe, aí é diferenciado. Olha, diz assim, uma união, equipe, uma união organizada, já tem uma palavrinha aí, organizada, entre pessoas com o mesmo propósito. Então, a equipe é também um grupo de pessoas ali reunidos, porém, esse grupo de pessoas, ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma meta e eles vão trabalhar juntos. Pode ser até em funções diferentes, mas juntos para alcançar este objetivo, para alcançar este propósito. A diferença está aí entre equipe e entre grupo. E aí eu quero contar para vocês uma história. Existiam 3 rapazes, 3 irmãos. E aí o seu pai chega nesses 3 rapazes e fala com eles assim, olha, eu quero que vocês levem esses 3 presentes para um príncipe lá em outra cidade. E aí ele vai dar essa meta para eles. Vai entregar para cada um deles um objeto para eles levarem até este príncipe. E aí, para o primeiro, ele entrega um vaso muito lindo, maravilhoso, valioso, na mão do primeiro, para ele levar. E eles vão levar em grupo, em equipe, tá? Pro segundo, ele entrega uma corça. Uma corça é um tipo de um animal, sabe? Então, esse animal, para ser levado, ele é colocado nele uma corda, né? Para que o segundo possa ir, né? Conduzindo este animal. O primeiro é o vaso. Ele é feito de um material que, se ele cair no chão, ele quebra. A corça, que é o animal, e ela tem que ser puxando, conduzindo por uma corda. E o bolo, que ele tem que levar em suas mãos, né, com muito cuidado, porque se ele cair, também já era o bolo. E esses 3, eles saem com esses 3 objetos para entregar lá para o príncipe. Durante a sua caminhada, durante o trajeto que ele tem que ir, o que acontece? O que está puxando o animal, ele está de olho no vaso, no que está carregando o vaso. E para ele aquilo não tá bom. Ó, você não tá fazendo isso direito. Esse vaso aí não pode ser assim não pode levar assim não. E aí, um observando o outro a carregar, e um implicando com o outro. O outro achando que o outro tá levando o bolo de qualquer maneira, o outro tá implicando com o jeito que um tá puxando a corda, e isso foi acontecendo na sua trajetória, durante o seu caminho. Chegou um momento, nisso tudo, que aquele que tá puxando a corda, que tá puxando o animal, ele levanta as mãos para o que estava segurando o vaso, para ajeitar o vaso na mão do que estava carregando o vaso. Quando ele levantou as suas mãos, ele soltou a corda onde estava o animal para conduzir. Quando ele foi ajeitar o vaso, ele se desequilibrou o vaso ali, a mão do outro, e caiu. E quando ele caiu, ele se quebrou todo e fez o maior barulho. A corça, ela se assustou e saiu correndo. Ela se assustou, saiu correndo. Quando ela saiu correndo, a corda ela embaraçou no rapaz que estava segurando o bolo, e aí o bolo também caiu. Então eles perderam o animal, eles perderam o vaso, porque ele quebrou, e eles também perderam o bolo, porque ele caiu e se espatifou todinho. Oi, Yuri! Era meu sobrinho aqui que vai estar passando. Pera aí. Ah, meu Deus do céu. Você quer passar? Não?
Visita do meu sobrinho. E aí, sabe o que aconteceu? Eles tiveram que voltar. E aí eles voltaram. Quando eles voltaram lá para o pai, sem fazer aquilo que foi mandado, sem alcançar o objetivo, que era levar os presentes, eles chegaram todos cabisbaixo e sem ter feito aquilo que era para ter feito. E aí eles falaram: ai, pai, aconteceu isso, 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 e contaram para ele o que aconteceu. E o pai dele, muito sábio, muito, né? Ele, com isso tudo, mostrou para ele qual que era a lição disso tudo, né? Qual que era a lição disso tudo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, porque a lição disso tudo a gente vai tirar, a gente vai falar disso também, mas eu gostaria de deixar uma pergunta no ar aí para vocês. Eu gostaria que vocês me respondessem assim. Vocês podiam responder para mim no comentário embaixo aí. Me respondessem dessa maneira. Estes rapazes estavam trabalhando em grupo ou eles estavam trabalhando em equipe? Eles estavam trabalhando em grupo ou equipe? Aí eu quero que vocês façam assim, ó. Escrevam aí embaixo pra mim se é em grupo ou se é em equipe. E aí eu quero ver seus comentários aí, tá bom? E agora a gente vai aplicar em nós essa história. Nós vamos explicar o que aconteceu com esses três. Vocês percebem que o pai deu uma missão para eles, para os três. Assim também é Deus conosco, Ele nos dá uma missão. Qual que é a nossa missão? Pastorear crianças, pregar a palavra. Qual que é a nossa missão? Levar crianças a conhecer Cristo. Salvação de almas. Qual a nossa missão? Tudo isso é a nossa missão no Ministério Infantil. Estamos falando de Ministério Infantil, mas isso não vale só para o Ministério Infantil, isso vale para todos. Todos. Nós temos uma missão, o Pai nos deu uma missão. Aí o Pai te dá a missão, mas Ele não te dá a missão e fala, faça sozinho, vá sozinho. Não, Ele te dá uma missão e automaticamente tem outras pessoas que são chamadas. E no nosso decorrer da nossa vida é muito lindo isso, quando nós encontramos pessoas no mesmo propósito e mesmo objetivo. Se você perceber, cada um deles tinham que levar um presente diferente, mas o propósito era o mesmo, era entregar para o príncipe. Isso também me faz entender, confirmar, né, entender que cada uma de nós somos chamados para uma missão. A missão, o objetivo, o propósito é o mesmo, mas a maneira que eu faço, a maneira que você vai fazer é diferente, porque nós somos diferentes, nós não somos iguais. A minha maneira de trabalhar é de uma forma, a tua maneira de trabalhar é outra, mas o propósito, o objetivo, a meta, ela é a mesma. Vocês não precisam se preocupar, olha, eu preciso fazer igual fulano. Olha, eu preciso, nossa, tem uma tia lá no Facebook, uma tia que eu sigo no Instagram, que eu quero fazer igual ela. Ai, eu quero falar igual ela. Aí você começa a estudar a maneira. Ah, eu quero falar igual, eu quero fazer igual. Vocês podem admirar, vocês podem ter pessoas como exemplo. Exemplo bom é para ser seguido. Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, um exemplo bom, nós podemos seguir e imitar. Sim, podemos. Mas não podemos copiar a maneira de cada um. Deus, Ele quer usar cada um de vocês da maneira que vocês são.
Eu, há muito tempo, quando eu comecei, eu pensava assim, eu falava, meu Deus, eu não tenho um grau de estudo elevado, eu não sou formada, né? Porque a gente pensa que para trabalhar com crianças, você precisa ter uma formação, um grau de estudo. O Senhor Jesus, ele te chamou. Ele não te perguntou qual é a tua formação quando ele te chamou. Ele não perguntou. Jesus não pergunta para você até qual, onde, até quando você estudou. Ele não pergunta para você a tua formação. Então, quando ele te chamou assim, com você tendo estudado, tendo ter feito o ensino fundamental, ou tem uma formação. Não sou contra a formação, não. Se você precisa ter, mas isso não é impedimento para alguém que não tenha. É isso que eu quero que vocês entendam. Deus, ele não faz acepção de pessoas e ele chama, e quando ele chama, ele não olha se você tem formação, tá bom? Então você não precisa ter formação, mas que você precisa, depois de entender o teu chamado, como eu já disse em outras aulas, estudar, ter conhecimento, ler Bíblia, buscar, orar, isso tudo você precisa. Isso tudo você precisa, não pode abrir mão de jeito nenhum, precisa aprender, precisa sim estudar. Você não tem como dar uma aula sem estudar, dar uma aula sem pregar a Bíblia e estudar e fazer. E não precisa copiar nada de ninguém, não precisa pegar uma aula pronta. Deus quer te usar. Ele quer falar contigo para você falar para as crianças. Ele quer falar contigo, em particular contigo. Ele quer falar para você, é algo novo. Ele quer te usar para algo novo. Não é para copiar. Entenda isso. Entenda isso. Cada um deles levaram um presente. Então você pode ter uma equipe com 5 pessoas e cada uma vai ter um dom para determinada coisa nesta equipe. Nós vamos falar sobre isso mais na frente. Só que eles não souberam durante a trajetória, com um objetivo que ele tinha na frente para alcançar, eles não souberam alcançar porque eles não trabalharam em equipe, eles trabalharam em grupo. Eles estavam ali juntos, mas tinha até um objetivo, mas cada um deles não estavam focado no objetivo lá na frente. Eles estavam focados no que o outro está fazendo. Olha a diferença. Eles estavam focados no que o outro... como o jeito que ele tá carregando o vaso tá errado. Se fosse eu... eu iria carregar assim. Então ele não estava focado no objetivo que era chegar lá na frente, que era para entregar os presentes pro príncipe. Não, eles estavam focados no que o outro estava fazendo. Então quando nós focamos no outro e não no objetivo, você não vai conseguir alcançar o objetivo de jeito nenhum, porque a sua visão, o teu foco está no que o outro está fazendo, está em criticar o trabalho do outro. Quando Jesus falou que era para trabalharmos em que equipe? Nós precisamos trabalhar juntos, em equipe, é unidade. Unidade é um só. Então, quando você trabalha em equipe, você vai juntar. Você vai, um vai juntar com o outro. Aqui, os dedos vão se juntar. Então você vai trabalhar em equipe e vocês vão olhar tudo pro mesmo foco, tudo para a mesma meta, pro mesmo objetivo, vão trabalhar junto. É um auxiliando, um ajudando o outro, mas sem tirar a visão lá do foco, tá? Quando você trabalha e quando você tá numa equipe e você tá focado no que o outro tá fazendo, a maneira que o outro tá desempenhando a sua tarefa, o que é a função dele, bom, você esquece. Sabe? Quando você tem que andar para frente. Imagine só, você tá numa corrida e tem um objetivo, tem uma chegada. Você tem uma saída e você tem uma chegada. Você tá numa corrida e nessa corrida você precisa olhar para frente, você precisa olhar lá na frente. Você precisa seguir. Se você olhar pro lado, automaticamente, esse tempo que você olhou pro lado, você vai perder tempo. Você vai
se distrair com algumas coisas, e aí pode, na sua mente, você esquecer real o objetivo, que é a sua chegada. Outras pessoas vão passar na tua frente, vão chegar lá e você vai ficar para trás, porque toda hora que você olhar para um, o que um tá fazendo, olhar para o outro, o que o outro tá fazendo, mas irmão, você vai atrasar o teu foco, onde você tem que chegar no teu objetivo, tá? Então, essa é uma introdução sobre equipe e sobre grupo, tá bom? Nós vamos continuar no outro vídeo.